Olá, tudo bem com vocês? O meu nome é Nathalie e nós somos alunos do 7º semestre do curso de Biomedicina aqui da Universidade de Sorocaba, Uniso. Vocês, por algum acaso, já viram ou já ouviram falar dessa notícia? É a partir dela que nós iremos apresentar para vocês o nosso projeto de extensão tuberculose em Sorocaba. Nós vamos falar um pouquinho mais para vocês sobre o que é, quais são suas causas, o seu desenvolvimento, as suas consequências, como ela poderia ter sido evitada e o seu tratamento. Boa noite, meu nome é Gabriela, eu sou estudante de biomedicina. Vamos falar sobre tuberculose? A tuberculose é uma doença infecciosa de caráter respiratório, causada pela bactéria Mycobacterium tuberculosis. Trata-se de um grave problema de saúde pública. O Estado de São Paulo adota diversas iniciativas para conter o avanço da doença. Entre as principais ações destacam-se as campanhas de prevenção, o apoio ao tratamento observado e a implementação de medidas profiláticas. E nessas medidas incluem realização de consultas médicas regulares, exames mensais de acompanhamento, distribuição gratuita de medicamentos pelo Sistema Único de Saúde e aplicação de vacinas BCG, que protege a criança de formas mais graves da doença. O tratamento da tuberculose dura no mínimo 6 meses e é realizado sobre acompanhamento direto. Além disso, é feita a busca ativa dos casos assintomáticos, especialmente entre pessoas que tiveram contato com indivíduos contaminados. Mas afinal, quais seriam as possíveis causas para o aumento de casos de tuberculose em Sorocaba? Apesar da baixa cobertura vacinal costumar ser uma das causas mais comuns, não é a situação de Sorocaba, que nesse caso apresenta índices de cobertura acima da média. Contudo, acredita-se que os fatores mais plausíveis seriam o subdiagnóstico, o abandono do tratamento, o crescimento populacional, que podem ter sido agravados pela pandemia de Covid, a qual fragilizou o sistema de fiscalização e de monitoramento, e que dificultou ainda mais o rastreamento dos casos. Oi, meu nome é Gustavo e eu vou falar sobre o desenvolvimento dos casos de tuberculose em Sorocaba. O aumento dos casos ocorreu ao longo dos anos e está associado a diversos fatores, como o crescimento populacional e a urbanização acelerada, que resultaram em moradias precárias e com maior risco de transmissão da doença. A pandemia da Covid-19 também agravou o cenário, com a redução da busca por atendimento, sobrecarga nos serviços de saúde e abandono do tratamento. Oi, meu nome é Henrique e dando continuidade ao que o Gustavo vinha dizendo, esse quadro de aumento na incidência de novos casos de tuberculose não é uma realidade que é específica de Sorocaba, e nem tampouco da própria doença da tuberculose. Na verdade, é um reflexo global que se intensificou durante a pandemia do coronavírus. Durante esse período, grande parte da força-tarefa de trabalho na área de saúde foi realocada para o enfrentamento da pandemia, e com isso acabou comprometendo a vigilância e acompanhamento de outras doenças, também a tuberculose inserida nisso. Agora, com a retomada das atividades regulares, a intensificação de novos casos, não necessariamente ela significa que a doença se espalhou mais, mas simplesmente que o sistema de vigilância voltou a funcionar plenamente. Essa troca de prioridades durante a pandemia mostra como a continuidade das políticas públicas é essencial mesmo nos tempos de crise. Sorocaba é uma cidade que está em expansão, e com o crescimento populacional que a gente tem tido tão intenso, novos desafios na área de saúde também acabam acontecendo. Investimentos na vigilância, na reeducação da população e na ampliação das unidades de atendimento para esse pessoal são essenciais. Um exemplo claro disso é o tratamento da própria tuberculose, que caso o paciente deixe de fazer no meio, porque ele simplesmente deixou de ter sintomas, pode levar a uma resistência bacteriana e dificultar o controle da doença naquela comunidade. Por isso é urgente o reforço das políticas públicas voltadas para a detecção precoce, mas também as de educação em saúde e o fortalecimento dessa rede de vigilância e de atendimento. Com mais locais de atendimento, com uma melhor vigilância, a gente consegue ter o controle da doença antes mesmo dela sair do nosso controle. Olá, meu nome é Felipe. E como nós podemos fazer para evitar que um novo aumento de casos aconteça? Nós precisamos seguir normas de biossegurança. E segundo a OMS, o mais eficiente delas é o controle administrativo, que promove uma triagem ativa dos pacientes que são sintomáticos respiratórios, uma educação continuada para os profissionais de saúde, um fluxo rápido entre o diagnóstico e o início do tratamento, e no tratamento aplicar o tratamento diretamente observado, que é fazer o paciente se medicar na frente de profissional de saúde. Também é importante falar sobre o controle ambiental, que promove uma ventilação natural no lugar onde isso é possível, e onde não é
adequado instalar exaustores para facilitar o fluxo do ar. Por fim, mas não menos importante, também é necessário os GPIs, por parte tanto dos profissionais como dos pacientes. No caso dos profissionais, a máscara N95, para evitar serem contaminados, e dos pacientes pelas máscaras cirúrgicas, para evitar que eles contaminem outras pessoas. Diante disso, uma proposta para evitar que aconteça um novo aumento de casos de tuberculose é criar uma estratégia que integre as coisas que eu falei anteriormente. É estimado que a taxa de detecção precoce da tuberculose aumente em mais de 80%, que a adesão ao tratamento, que era 60%, aumente em mais de 90%, e que a taxa de transmissão reduza em até 70%, e também que a carga de bacilos no ambiente reduza de 60% a 80% ao adotar essas medidas. Olá, eu me chamo Guilherme e venho aqui explicar para vocês como funciona e como é feito o tratamento da tuberculose. A princípio é realizado com antibióticos, medicamento esses que têm o intuito de eliminar e inibir a ação de bactérias. O esquema padrão recomendado pelo Ministério da Saúde dura 6 meses de tratamento, sendo 2 meses com rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol, representam a fase intensiva do tratamento, sendo a rifampicina e a isoniazida bactericidas, a pirazinamina eficaz em ambientes ácidos e o etambutol é um bacteriostático, seguido de 4 meses com rifampicina e isoniazida, representa a fase de manutenção do tratamento. Em caso de tuberculose resistente, usam-se antibióticos de segunda linha com o intuito de impulsionar e auxiliar o tratamento principal, como por exemplo a fluoroquinolona, amicacina ou capreomicina. Em quadros mais graves são utilizados novos fármacos, como a bedaquilina, linezolida e delamanida, podendo durar até 20 meses de tratamento. O esquema é escolhido com base no tipo de tuberculose apresentado pelo paciente e com infecções e na resposta clínica que o mesmo apresenta, visando sempre a cura, a prevenção de recaídas e o controle da resistência bacteriana. É isso, pessoal. Nós esperamos que vocês tenham gostado, que tenham aprendido bastante e nós ficamos por aqui com o nosso projeto de extensão Tuberculose em Sorocaba.